Olá, você está no canal Superação. Meu nome é Alan e hoje será o quarto episódio da nossa série Superando a Paralisia Cerebral. O episódio de hoje será Os Desafios na Escola. E eu quero começar esse episódio lembrando você de um fato muito importante sobre a paralisia cerebral. Ela é uma lesão complexa e irreversível, e as suas sequelas podem ser submetidas a um tratamento de reabilitação. Mas isso não significa que essas sequelas serão curadas. Uma coisa é você ser submetido a um tratamento de reabilitação e outra coisa é você dizer que está curado de uma ataxia ou de uma espasticidade. Lembrando você que eu tinha recebido uma carta da ACD após 4 anos de tratamento, dizendo que eu estava habilitado a ser matriculado numa escola de ensino fundamental sem ser especial. Mas a carta não dizia que eu estava curado e que eu não tinha mais os problemas de ataxia e espasticidade. Por isso, então, o desafio de viver em sociedade era imenso. Por quê? Porque, a despeito dos meus problemas, aquela carta dizia que o meu intelecto não havia sido afetado pela lesão, mas que eu só tinha dificuldades físicas. As dificuldades físicas você já bem sabe quais são. No episódio passado eu expliquei a falta de coordenação, de equilíbrio, a dicção, que eu não conseguia segurar sequer um copo de água, que eu me engasgava num copo de água, que a 2, 3 passos eu tropeçava e caía, vivia com a testa cheia de galos, com as mãos raladas, o joelho, quase não conseguia pronunciar as palavras, as sílabas sequer. E é esse Alan que vai ingressar agora numa escola de ensino fundamental e vai tentar viver em sociedade com todas essas limitações. E é aí que eu quero que você entenda por que o tema da série Superando a Paralisia Cerebral e não curado da paralisia cerebral. Uma coisa é você superar, outra coisa é você dizer que está curado. Isso é importante, porque a superação que eu estou trazendo aqui para você nesse canal, ela vai focar no aspecto de que você pode, a despeito das suas limitações, das suas dificuldades, conseguir viver uma vida realmente produtiva, que contribui com a sociedade, que contribui com o próximo e que alcança um patamar de uma vida plena e normal, mesmo a despeito das sequelas da paralisia cerebral. Isso é superação. Quando eu iniciei, então, na escola, com toda a minha dificuldade física, eu também tive que enfrentar os desafios do quê? O preconceito, da falta de empatia, de compreensão de muitas pessoas, desde alunos a professores, a coordenadores e diretores. Eu tive que enfrentar palavras desmotivadoras a cada dia, aprender a lidar com a palavra você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, se você não fizer uma letra legível, você não vai passar para a próxima série, se você isso, se você aquilo. Eu tive que enfrentar tudo isso. Não foi fácil, foi da primeira série ao 3º colegial tendo que enfrentar. Para você ter uma ideia, já de cara, na primeira série, eu fui retido. E o argumento foi, olha,
eu não posso passar o seu filho para a segunda série porque ele não vai conseguir acompanhar por causa da escrita. Não só isso, ele não consegue pronunciar as palavras de forma fluida, ele não consegue descer para o intervalo para lanchar junto com todo mundo, ele tem muita limitação e a segunda série é muito mais dinâmica que a primeira, então eu não posso promovê-lo para a segunda série. Não é porque ele não está alfabetizado, é porque ele não consegue escrever, ele não consegue falar direito. Ou seja, o desafio começou no primeiro ano, mas, graças ao bom Deus, nessa época a minha mãe já tinha um segundo filho que era 1 ano mais novo do que eu, e ela lutou para que ele fosse matriculado na mesma escola e fosse colocado na mesma sala que eu. E o meu irmão me ajudava a então manter o meu caderno em dia, porque realmente eu não conseguia escrever. A professora tinha razão. Não estou criticando, ela tinha razão. Eu não conseguia, com a minha tremedeira, eu não conseguia sequer segurar o lápis, quanto menos conseguir fazer o A sem fazer um rabisco. Realmente ela tinha razão quando disse, olha, ele não consegue se socializar, descer no intervalo, porque a gente tinha 20 minutos e eu tinha que descer 2 lances de escada, atravessar um pátio inteiro para chegar no refeitório, pegar um prato de sopa e conseguir chegar até a mesa sem derrubar nada. Quando eu chegava a pegar um prato de sopa, quando eu conseguia chegar lá, eu derrubava tudo no meio do caminho. Eu não conseguia levar a colher de sopa na boca. Afinal de contas, eu ainda me afogava num copo de água. Ela tem razão. E eram desafios. Por mais que na época eu fiquei muito chateado, ela tem razão. Mas, a despeito de tudo isso, eu prossegui, eu não desisti. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 8 anos para 9 anos, eu disse ao meu pai que eu queria ouvir da boca de um neuroespecialista se realmente a paralisia cerebral não tinha cura, porque eu queria me livrar daquelas sequelas. E o meu pai, muito prestativo, então me levou a um neuropediatra e nós fizemos todo o processo de novo de exame, diagnóstico, e ele foi categórico, dizendo que a paralisia cerebral é uma lesão irreversível, não tem cura, e que as suas sequelas também não. E ele foi mais categórico ainda, ele disse, se você fizer um tratamento muito bom, você pode chegar a 70%, 60% de uma coordenação, de uma dicção de uma pessoa que não teve a lesão da paralisia cerebral. Só que, na época, os meus pais não tinham condição, mal dava para comer, para se vestir, então não tinha recursos para pagar tratamento nenhum. Então, eu lembro que eu perguntei para aquele neuro, qual tipo de exercício eu preciso fazer para melhorar a minha dicção e a minha coordenação? Se eu melhorar um pouco a minha dicção e a minha coordenação, eu vou conseguir acompanhar melhor em sala de aula. E ele falou, olha, não tem muita mágica não, mas eu vou te passar 2 exercícios que podem te ajudar, mas tem que ser feito de forma intensiva. E você vai rir com esses 2 exercícios que ele me passou. Um era escolher feijão, porque escolhendo feijão, tirando as pedrinhas do feijão, eu ia treinar a coordenação fina. Escolher feijão, escolher arroz. E para dicção, você vai rir mais ainda. Ele disse assim, olha, pega um lápis. Eu vou dar o exemplo aqui para você. Ele falou, pega um lápis, uma caneta e faz o seguinte. Você vai pegar esse lápis e você vai colocar a sua boca e você vai treinar falando para fazer um movimento de fortalecimento na sua língua. Parece coisa de louco, né? É mesmo. E eu queria superar
aquelas dificuldades, porque é uma coisa que eu sempre tive, graças ao bom Deus, força de vontade para superar aquele problema. Eu nunca pensei em jogar a toalha. Então, toda tarde, quando eu chegava das aulas, ao invés de ir brincar com meu irmão, eu tinha duas tarefas: colher feijão e treinar com lápis na boca. Fora isso, eu tive que encarar o preconceito, e naquela época havia muita chocarrice do meu estado entre os alunos. Eu tinha vários apelidos: Alan Loucura, Alan Tremedeira, aonde você colocou a sua nave, nossa, que omitor. Eu ouvia barbaridades e tinha que encarar tudo isso, mais os meus desafios físicos para concluir o ensino fundamental. Foi muita luta, mas eu louvo e agradeço a Deus, porque em nenhum momento Ele me desamparou. Em nenhum momento eu joguei a toalha. Nessa luta toda, teve um episódio marcante que eu não esqueço até hoje. Assim como aquele episódio da ACD, na escola teve um episódio que me marcou demais. Foi quando eu estava na 7ª série, o último ano que eu estudei junto com meu irmão, e uma professora de português me fez um desafio muito grande. Ela disse: Salam, eu gosto muito de você, você é muito esforçado, entendo o seu problema, mas eu vou ser franca com você. Eu não vou te aprovar para a 8ª série se você não fizer uma letra legível. Eu não consigo entender e ler nada do que você escreve. É inadmissível você ir para a 8ª série e se formar sem você pelo menos escrever de forma legível. Eu não estou pedindo para você uma letra linda, bonita. Eu quero uma letra legível. Esse é o seu desafio nesse ano. Se você não fizer, eu não vou te aprovar. Logo já remeteu na minha mente o quê? 1ª série, não fui aprovado por uma letra legível que eu não conseguia fazer, eu não conseguia acompanhar. Eles não avaliaram o racional, eu estava entendendo a matéria, eles me avaliaram se eu ia acompanhar fisicamente. Só que agora eu pensei, puxa, escolher feijão não adiantou muito, escolher arroz também não. E agora? O que eu faço? Nessa época, minha mãe, ela trabalhava na prefeitura e ela atuava na escola da APAI, uma escola especial que atende pessoas especiais. E ela prontamente conversou com a diretora da escola, contou a situação para ela e ela imediatamente falou para minha mãe: olha, nós temos aqui uma excelente profissional em terapia ocupacional que pode ajudar o seu filho a tentar escrever um pouco melhor. Faz o seguinte, fala para ele que ele pode vir fazer esse tratamento aqui no período da tarde. E foi o período mais edificante para minha pessoa e para o meu caráter, porque lá eu aprendi a observar que tem pessoas em situações piores do que a nossa. Muitas vezes nós reclamamos, nós somos ingratos, achamos que somos vítimas, reclamamos muito às vezes das nossas lutas, dos nossos desafios e das nossas dificuldades. Mas quando olhamos para o lado, muitas vezes percebemos que tem pessoas em situações muito mais difíceis do que a nossa. Ali eu vi pessoas que tinham problemas intelectuais, que tinham pouca perspectiva de viver em sociedade. E eu estava tendo o privilégio de viver em sociedade, mesmo com todo preconceito, toda discriminação, toda a falta de empatia,
com toda a dificuldade, severidade da vida, eu ainda estava ali, lutando, e poderia chegar muito mais longe do que eu estava. Aquilo serviu para eu me inspirar e não jogar a toalha naquele ano. Então eu fiz o tratamento e a terapeuta chegou um dia e falou: Alan, eu estava pensando no seu caso e é o seguinte, você não vai conseguir fazer uma letra realmente legível. Eu olhei para ela com um desânimo e falei: poxa, eu estou aqui todo dia, à tarde, vou para a escola de manhã, estou tentando fazer uma letra, minha professora está cobrando e você diz que eu não vou conseguir? Pô, por que eu estou aqui então? Ela falou: não, calma, não... veja bem, você não vai conseguir fazer uma letra legível, recursiva, porque tem que fazer curva, tem que ter habilidade. Ela quer uma letra legível, ela não quer uma letra bonita. Então vamos fazer o seguinte, vou te dar 2 dicas. Primeiro, essa mão sozinha sua vai tremer muito, então você vai pegar a esquerda e apoiar aqui. Essa mão vai te ajudar a escrever, vai te apoiar. E você, a partir de agora, só vai fazer letra em caixa alta e de forma, que é mais fácil. São traços mais retos e mais fáceis de fazer. Vamos treinar e vamos investir? Eu falei: bora lá. Começamos então o processo. Ficamos meses fazendo o alfabeto inteiro em letras de caixa alta, maiúscula, depois unindo as palavras. E trabalho, até cansei já, mas olha, me deu resultado, porque a professora de português, um dia ela falou: Alan, percebi nos seus cadernos que você mudou o estilo de escrita, você está escrevendo tudo em caixa alta e letra de forma, por quê? Aí eu falei para ela: porque eu estou fazendo uma terapia ocupacional e foi uma dica que realmente está sendo melhor. E a senhora pediu para mim uma letra legível, a senhora não falou que tinha que ser uma letra bonitinha, redondinha, só falou que era legível. A minha pergunta é: tá legível? Realmente, agora eu consigo entender as palavras que você escreve. São tremidas, mas legível. Então, estou atingindo o que a senhora pediu. Aí ela reforçou, falou: beleza, só que ainda você precisa tirar notas boas nas matérias. Falei: tudo bem. Isso aí é óbvio que eu vou ter que estudar e tirar nota. Pois bem, quando chegou no final do ano, que era tempo de aprovação ou reprovação, eu precisava tirar uma nota numa prova de análise sintática da mesma professora e eu precisava de nota 10 para passar. Então, além de fazer a letra legível, eu tinha que tirar 10. Bom, eu estudei muito, era 45 minutos para fazer a prova. Eu pedi para ela uma clemência. Eu falei: olha, a senhora tem que entender o meu lado e pelo menos me dar um tempo maior para eu fazer essa prova. Ela falou: não, tudo bem, isso aqui já está combinado com o diretor, o coordenador, a gente sabe da sua situação, tá tudo certo, você vai ter 2h30 para fazer essa prova, você vai fazer a prova junto comigo na sala de professor. Pois bem, eu fui para a sala de professores fazer a prova juntamente com ela, olhando. Eu fiz toda a prova e quando eu concluí a prova, depois de 2h30, 2h40, entreguei a prova para ela. Ela falou: espera aí que eu já vou corrigir aqui, se tiver ok, você já sabe que foi aprovado. Se não tiver ok, você sabe que você não vai ser aprovado. Ela corrigiu na minha frente e eu só vi a canetinha dela fazendo certo. Todo aquele ano de esforço, de batalha. Sem contar que quando os amiguinhos de escola souberam que eu estava estudando na PAI, fazendo a terapia, aí que a chacota aumentou, então eu tive que aguentar a chacota dobrada, mas não joguei a toa. E foi aprovado. Mais uma vitória, mais uma superação que marcou a minha vida. Naquele ano eu olhei para trás e comemorei com a minha mãe, meu pai e meu irmão, dizendo: nenhum dos esforços está sendo em vão. Eu vou conseguir me formar e vou ter uma
faculdade um dia e vou ter uma profissão, não sei qual, em qual área, aquela que vai exigir menos da minha coordenação, enfim, eu vou conseguir. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que superação é isso. Não é você se livrar dos problemas, não é você tomar um dipirona e acabar com a dor. Superação é você encarar a realidade, encarar os seus problemas de frente e, a despeito das suas limitações, acreditar que você pode ter uma vida normal, mesmo com paralisia cerebral. Até o próximo vídeo. Tchau!